Se vocês têm alguma dúvida referente aos assuntos anteriores, quero ouvir também como é que está a questão do operacional, vocês estão colocando em prática, não estão? Estou recebendo poucas dúvidas, então estou acreditando que já está todo mundo aí com o operacional afiado, mas eu queria ouvir de cada um de vocês, porque por mais que a mentoria seja em grupo, não é uma mentoria individual, eu gosto de dar atenção para todos, né? Então, eu quero saber se alguém está com alguma dificuldade, nem que seja lá na primeira aula, se eu tiver que voltar aqui, eu volto, não tem problema algum. O que eu não quero é que vocês, o que eu não quero é que vocês cheguem no final da mentoria sem ter algum assunto ali que não ficou muito claro, tá? Então, vocês podem abrir o microfone, pode mandar mensagem no chat. Antes da gente iniciar o tema de hoje, eu quero que vocês abram o coração para mim, ok? Vamos lá, pessoal. Pessoal, vou chamar um por um então. Cíntia, como é que está o operacional? Está conseguindo identificar no gráfico? Tô sim, Thaís. Eu só tô treinando. Eu quero começar a operar só quando terminar a mentoria. Uhum, Aí eu tô treinando. Tô na demo, tô treinando, tô até que tá indo bem, graças a Deus. A didática é muito boa obrigado. e bem legal de entender, é muito fácil. Tá, a questão da marcação, tá claro para você o que que é uma liquidez, o que que é uma proteção? Sim, tá de boa. A Fala, indução, tudo direitinho. fala para mim o que que é uma liquidez de compra. Liquidez de compra É, é onde tá o pavio na parte superior, uma vela verde. Isso? perfeito. Isso mesmo, a máxima, tá? Uhum. Jonas, você tá com o microfone aí, tá, né? Alô, Jonas. Oi, Thaís. Tudo bem? Tudo bem? Como é que está o operacional? Está conseguindo identificar os pontos de entrada no gráfico, marcação? Ah, assim, 100% eu não estou não, entendeu? Mas eu estou estudando ainda, aquela primeira aula, que é lá que eu Aham. achei que está é lá que eu achei que está o início de tudo, né? Sim, Ah, nas eu estou fazendo, marcações. tô fazendo no modo, como é que chama lá? Demonstração, ponto de demonstração. Exatamente, para mim poder ir pegando. Já levei bastante loja, já levei também bastante win. Uhum. Mas deixa eu te perguntar, a marcação está clara para você, a forma correta de fazer? Sim, eu entendi. Eu Uhum. estou com um pouco de dúvida ainda, mas cada vez que eu vejo a aula, entendeu? Eu estou conseguindo, e a sua explicação, estou conseguindo absorver um pouco, porque, como eu te falei, entendeu? Eu não tenho experiência com isso aí. É a primeira vez que eu estou tendo experiência com isso. Por isso que eu estou Entendi. focando bastante naquela primeira e segunda aula, está me abrindo a Aham. mente, entendeu? Eu Tá. não tenho, não tenho assim, muita intimidade com os gráficos, mas já aprendi bastante. Já aprendi bastante. Não, beleza, olha só. Depois você manda lá no grupo, não precisa ser hoje não, pode ser amanhã. Uma marcação sua de liquidez e proteção para dar uma olhada, tá bom? Tá, eu mando. Deixa de mandar, não. O Marcos já respondeu aqui no chat que está de boa. Passando o gráfico dos seus padrões. Rosicleide, por favor. Oi, Tudo bem? tudo. Como é que está o operacional? Ah, tá bem, assim, esses dias por causa da minha rotina aqui, não tô conseguindo, tanto é que eu nem consegui mandar. Eu mandei, acho que segunda-feira, né, uma foto lá, aí esses dias eu não consegui mandar. Uhum. Eu tô pegando bem o operacional, assim, já faz um tempo que eu tô no mercado, e aí a gente, como eu já aprendi muita coisa, às vezes você tá vendo, tipo assim, é igual você falou assim, que você tava falando aí, se a pessoa ficou um tempo sem, volta, tipo, com a cabeça sem nada, né? Aí, Sim, como já faz um tempo que eu tô no mercado, aí eu já sei muita coisa, aí na hora você já começa a ver um monte de coisa, de coisa que eu já vi, que eu não vi. Mas, assim, o operacional eu tô pegando bem igual a liquidez, a proteção de venda e compra. Agora eu não tô conseguindo ainda, eu vou ter que treinar para juntar, assim, para conseguir ver, né? Por exemplo, uhum. quando tem a liquidez, para poder juntar com o que você passou ontem, os padrões de continuidade. A movimentação da vela, eu já tinha um pouco de noção, né? Para a gente poder pegar a retração. Uhum. Aí.
assim, em relação ao operacional, de onde tem liquidez e proteção, eu consigo. Agora, para juntar aqueles outros lá, para conseguir ver aqueles outros, né? E é só na prática mesmo, né? Igual você falou que vai chegar uma hora, a gente vai bater o olho e já vai ver, né? Uhum. Olha só, então vou resumir para você aqui como que você vai juntar isso tudo. Primeiro passo, faz a marcação. Identificou Uhum. liquidez, identificou proteção. Pronto, agora você vai para o segundo passo. Você já sabe que quando você tem uma liquidez, você opera o quê? Fluxo de vela. Fluxo de Fluxo vela, de isso, com vela, você indução. empurra o preço em direção do seu alvo, e o seu alvo é Sim, exatamente a liquidez. Então, a gente tem liquidez nos extremos, que são os nossos objetivos finais, e a gente tem a liquidez que ela antecede os movimentos anteriores, né, uma pernada, no caso, são movimentos de sim, correção, que atua como uma indução. indução. Beleza. Uhum. Se você vai trabalhar fluxo, porque você tem uma liquidez a ser capturada, você sabe que você precisa de padrões de continuidade que demonstram força. Qual que é o padrão de continuidade? A gente tem o negação vírgula força. O negação Uhum. vírgula força fora de contexto, ele não serve para nada. Então, além dele ser um padrão que demonstra uma agressão, seja de alta ou seja de baixa, a gente Baixo. precisa analisar os movimentos anteriores, ou seja, as velas que são formadas ali antes do nosso padrão. Por exemplo, Uhum. elas estão aumentando de tamanho ou Isso. diminuindo de tamanho? Está acontecendo a renovação de pavio? É isso que a gente Uhum. precisa. Se tiver tudo ok, agora você quer entrar na sua análise empurrando o preço a favor daquela liquidez. Os nossos pontos de entradas mais assertivos, que a gente comentou na última aula, é a questão dos 50% de uma vela. Você. Uhum. Então, você tem aqui uma vela e você vai Dá pegar o pulo de, a pulo região de aqui, ó. vela, né? Uhum. Exatamente. Beleza, então você já matou todo o operacional só com essa explicação. Pode ser que não forme exatamente esse padrão de negação vírgula força, mas a gente sabe que uma vela com o corpo Tá vendo? cheio, ela demonstra força também, ó. É uma velinha de força que tem a mesma regra de negação. A gente coloca ali uma região de 50% e aguarda o retorno de preço. Para você ter uma assertividade melhor quando você for trabalhar com fluxo, o que eu te aconselho? Buscar cenários onde você tem, por exemplo, uma liquidez de compra a ser capturada e uma ausência de liquidez de venda. Eu não posso ter uma venda aqui muito próxima de onde está Próximo. acontecendo o preço e uma liquidez de compra ser capturada, porque isso gera uma indecisão. Eu posso vir aqui buscar essa liquidez, mas primeiro eu vou pegar essa baixa aqui para depois eu atingir o meu objetivo, né? Então a gente vai por confluências. Se eu tenho aqui um padrão que formou uma proteção, ou seja, eu não tenho nada a ser capturado, agora eu vou empurrar o preço para o meu objetivo final, Uhum. entendeu? Entendi, Então, entendi. é dessa forma que você vai juntando tudo. Começa com etapa. Marcou, identificou se é liquidez ou proteção, observa o movimento anterior, identifica padrão de continuidade, aguarda o gatilho de entrada. Mesma coisa para proteção, só que aí o operacional é reversão ou retração, né? Então a gente quer o contrário, fraqueza do movimento, velas não renovando o pavio, travamento na zona ou pulo de vela para a gente entrar com a retração. A retração. Entendi. É, entendi. É igual ontem que eu até perguntei se, Hum, por exemplo, você vai ter tem uma proteção de venda, no caso, embaixo, e tem várias liquidez. Não, era o contrário, né? Não, tinha uma. Agora esqueci. Tinha embaixo, no caso, uma. Ah, é. Era uma proteção de venda embaixo, de uhum, compra. Embaixo é compra, né? uhum. Isso, é compra. E várias liquidez para ser buscada. Aí você falou assim que isso não vai ser indução. Então, igual você falou aí, no ponto aqui, se eu estou querendo que o preço vá para cima, só que aqui embaixo tem uma liquidez de venda muito próxima, aí eu já nem Você não descarto, no entra. caso, isso, já não entro na indução do preço Isso. para cima, né? Exatamente, porque gera indecisão no mercado. Seria um Sim, cenário na sim. qual você tem duas opções, ou o preço busca compra ou busca venda. A gente não trabalha Isso, nessa isso. possibilidade, a gente tem que ter a questão de Mais confluências certeza, a, né? a nosso favor. Entendi. Tá Tá bom? bom, então. Tá, Obrigado. obrigada, viu? Obrigada eu. Agora é o William. Fala, Thaís. Tudo bem, William? Joia. Como é que está o Assim, operacional? a única dúvida minha mesmo, assim, é mais na vela comando, porque o meu problema está sendo o fuso horário que eu tô fora esses dias. Aham. Então, para mim que é 2 horas da manhã. Então, eu acordar de Sério? madrugada para assistir as aulas. Agora são duas Aí, horas da manhã aí? 2h15. Onde você Duas mora? e Desculpa a quinze. pergunta.
Não, moro no Brasil, né? Eu tô em Joanesburgo, na África. Nossa, que chique. Aí, né, trabalho aqui perto do oceano, né? Aham, É, aí eu tive só uma dúvida sobre a vela comando, porém eu não reassisti a aula porque tá um pouquinho puxado para mim aqui durante o dia. tá, então vamos Porque lá. já que tem aula, no outro dia eu tô morto, né? Sim, Aqui, fui não dormir direito. Aí eu não revi a aula ainda tá, mas sobre a eu vela vou comando. fazer um resumo aqui bem breve para a gente entrar no assunto de hoje, tá? Tranquilo. Então vamos lá. O comando, ele funciona da seguinte forma. A gente tem um comando de alto, comando de baixo. Qual que é a característica do padrão? A vela nasce, a partir do momento que ela faz o primeiro movimento de alta, ou seja, aquela vela ali, ela indica a força de compra, ela não deixa um pavio de reversão, ou seja, ela não volta para o seu ponto de abertura e não reverte para baixo. Então, em momento algum, essa vela, ela foi vermelha, tá? Essa é uma característica do comando. Outro ponto, ele sempre deixa o quê? Uma retração. Então, você sempre vai identificar velas que, ao nascer, não deixam um pavio de reversão, e sim de retração, seja de alta ou seja de baixa. Então, aqui no primeiro exemplo, a gente tem um comando de alta. No comando de baixa, a vela nasceu, fez o movimento, chegou em determinada região, ela deixou um pavio de retração, ou seja, a gente tem a compra aqui empurrando o preço, só que ela não foi suficiente para reverter esse movimento. Dessa forma, nós tivemos aqui o comando de baixa. Como que o comando ele faz parte do nosso operacional? Ele não é um gatilho de entrada, ou seja, quando aparecer o comando, eu vou fazer uma compra ou uma venda? Não. Ele simplesmente, ó, vamos supor que aqui você tem uma liquidez, né, dos vendedores, e quando o preço faz uma reversão, ele forma o nosso padrão de comando. Então, quando a gente tiver ali o primeiro registro do preço em busca desse pavio, a gente não vai deixar a nossa marcação aqui no gráfico acreditando que o preço está vindo capturar essa liquidez. Isso não faz parte do nosso operacional. Ah, Thaís, então eu vou operar aqui, por exemplo, travamento ou retração? Não, você não vai operar nada. Simplesmente deixa o preço se movimentar. Depois que ele passar dessa região, aí você vai buscar outros pontos ali para você estar fazendo a marcação de uma liquidez ou de uma proteção. Então, a característica desse padrão é somente anular liquidez da vela anterior, tá? Não é do movimento como um todo. Anulou, Entendi. acabou. Agora, um ponto importante, eu não lembro se eu tinha comentado com vocês. Para a gente considerar o comando anulando uma liquidez, tem que ser em reversões. Então, se eu tenho aqui sequências de velas da mesma cor e aqui aparece um comando, segue a sua vida normalmente. Pulo de vela em 50%, você vai empurrando o preço, tá? Não existe aqui uma relação entre comando em o fluxo, né, sequência de velas da mesma cor, com o candle anterior. Não tem nada disso. Só quando tem ali, de fato, um movimento onde acontece essa reversão. Pode ser no fundo, pode ser no topo, ou pode ser simplesmente em uma correção do preço, ou seja, em uma indução, né? Então, no caso, se a gente estiver ali trabalhando numa região onde a gente está projetando o preço, aquela pequena correção que ele fez, onde você está achando que ele seria um bom alvo para você trabalhar com indução, se após essa correção deixou ali um comando, que no caso de alta, a gente não vai considerar aqui esse ponto como alvo para a gente estar atingindo essa liquidez. Tá? Então, comando somente em cenários de reversão, seja de alta ou seja de baixo. Ok? Entendi. Ok. Agora, para fechar, é o Kellington. Eu falei certo. Tá com o microfone aí? Bom, acho que ele não está com o microfone, então vamos seguir aqui a aula, né? Os demais, acho que teve gente que saiu, porque eu falei que ia perguntar um por um. Mas, enfim. Pessoal, vamos entrar agora para o tema de hoje, né? A gente vai ver aí alguns padrões de reversão. Então, são padrões para fortalecer ainda mais o nosso operacional, considerando proteções de compra e proteções de venda que a gente já viu aí, vem comentando em todas as aulas, tá? Então, a gente tem um padrão como característica, ele finaliza o movimento anterior e dá início a uma reversão. Então, como que isso funciona? Visualmente, é uma vela que possui corpo pequeno, pavio para ambos os lados. Para a gente considerar esse padrão como um padrão perfeito, ou seja, ideal para a gente poder operar, a gente tem que seguir algumas regras, né? Então, além de ter o corpo pequeno, ele precisa deixar uma máxima e uma mínima
que é exagerado em relação ao tamanho do seu corpo, né? Então, a gente fica naquela, tá? Exagerado quanto? A gente pode ter como referência o tamanho do pavio ideal para a gente validar ele como um padrão perfeito para a gente trabalhar. O tamanho do pavio tem que ser, no mínimo, 3 vezes o tamanho do corpo, ou seja, como se você pegasse o corpo dessa vela e colocasse aqui um em cima do outro, só para você saber se o tamanho daquele pavio está ideal para a gente validar o padrão como perfeito. Isso vale tanto para a mínima e tanto para a baixa. Se por algum motivo essa regra ela foi respeitada somente na máxima e na mínima não deixa de ser um final de movimento. Porém, a gente vai considerar ele um primo feio, vou explicar um pouquinho mais adiante para vocês o que isso muda na nossa análise. Como que eu sei que essa vela é um final de movimento? Depois que ele segue essas regrinhas aqui, ó, ele é bem próximo um 2G em relação ao tamanho do corpo do pavio, para a gente validar que é um final de movimento, ele precisa ser da mesma cor da vela anterior. Tá? Se fosse uma vela vermelha, não seria um final de movimento, né? Seria um outro padrão que não faz parte do operacional de liquidez, devido à taxa de assertividade ser muito baixa, né? Então eu nem passo ele para vocês, a gente vai considerar somente o final de movimento, tá? Para a gente ter uma assertividade boa, a gente tem que identificar o quê? O nome do padrão já nos fala. Se ele está finalizando o movimento, ele trabalha como se fosse uma confirmação para a gente entrar aqui no caso com uma venda. Então, as velas anteriores, a gente tem que fazer algumas observações. Por exemplo, elas estão demonstrando força ou fraqueza do movimento. Essa vela deixou uma máxima e o candle seguinte simplesmente fez um rompimento, ou seja, renovou. Só que quando essa vela finaliza, ela deixa um pavio, ó, bem expressivo de retração. Esse pavio de retração, ele tem o que aqui, pessoal? Venda posicionada. Os vendedores estão, ó, empurrando o preço na tentativa de iniciar ali um movimento de baixo. Só que essa força não foi o suficiente para reverter essa vela. Quando o candle seguinte nasce, ele forma para a gente um padrão que indica uma reversão e a gente identifica aqui que não aconteceu o quê? A renovação de pavio, tá? Nós tivemos aqui a questão dessa vela aqui, ó, superando a máxima da vela anterior. A gente já viu que quando não acontece a renovação de pavio, demonstra para a gente uma fraqueza do movimento. Então, esse cenário aqui, para a gente validar uma entrada, ele precisa estar posicionado em uma zona principal, ou seja, em uma extremidade, e de preferência que a gente tenha ali uma proteção dos vendedores, já que a gente quer trabalhar com reversão, acreditando aqui em uma venda, tá? Então, é dessa forma que a gente vai estar esperando o preço confirmar aí um sinal que a compra de fato enfraqueceu para a gente entrar aqui. Ponto importante. A gente sabe que as nossas entradas, elas sempre vão ser no primeiro toque de uma proteção, seja de alta, né, ou de baixa, proteção de venda e proteção de compra. Aqui seria uma oportunidade para a gente pegar uma venda quando o preço retornasse pela primeira vez em uma proteção. Quando a gente tem um final de movimento, aqui a gente já não ia entrar porque seria o segundo toque. Mas quando ele confirma para nós que, de fato, esse preço não tem mais força para romper essa região, venda posicionada e final de movimento, que é a nossa confirmação, nos dizendo que a compra enfraqueceu, a gente entra aqui, ó, com uma venda acreditando aí no início do movimento de baixa. O que a gente pode ter como confluência? A gente viu na aula de padrão que existe aqui uma simetria de pavis, aonde a gente considera, pessoal, a transferência. Lembrando que a transferência tem que ser máxima com máximas de velas de alta ou mínima com mínima de velas de baixa. Nesse caso, a gente faz a seguinte interpretação: venda e venda na ponta desses pavis. A gente pegaria uma operação de abertura aqui, tá? Transferência, final do movimento, proteção de venda, não houve a renovação de máximas, entrada super assertiva para a gente estar pegando essa oportunidade. Então, a gente consegue juntar todos os conceitos que a gente está aprendendo aí, né? Conforme as aulas vão finalizando, e a gente vai enriquecendo ainda mais as nossas análises. Então, são análises parecem ser simples, né? A gente estava até comentando aí no início da aula, mas é uma série de detalhes que a gente tem que estar analisando, tá, pessoal? Então, basicamente, é dessa forma que a gente vai trabalhar esse padrão. Em relação ao padrão de baixa, né, não vai mudar aqui a questão das regras, só que agora a gente vai estar
validando ele numa região onde a gente tem uma proteção dos compradores, né? Então, na região do fundo, para a gente acreditar em reversões para o movimento de alta. Então, as velas, elas precisam apresentar ponto pequeno, máxima, mínima. Dentro desses pavis tem que caber ali no mínimo 3 vezes o tamanho do corpo, para a gente acreditar que o preço ele formou de fato ali o padrão que indica uma reversão. Essa entrada aqui de compra, dependendo da quantidade de confluência que a gente tiver, a gente pode pegar de abertura, né? E cabe a gente usar o checklist que eu vou passar aqui para vocês daqui a pouco, para a gente poder validar essas operações. Então, o padrão ele tem que ser da mesma cor da vela anterior, né? No caso, vermelha. A gente precisa identificar ali uma fraqueza do movimento para a gente enxergar que a compra está tentando atuar a todo momento, deixando pavio de retração das velas anteriores. E quando a gente tem ali a ausência da renovação desses pavis com o padrão que indica uma reversão, a gente entra aqui com uma oportunidade de compra. Detalhes importantes, pessoal. Se eu tenho aqui uma proteção, vou desenhar aqui uma proteção. Tem aqui uma proteção de ponta. Aí fizemos lá a nossa marcação perfeitamente. Ó. Só que aqui abaixo, a gente identificou que tinha o quê? No caso, seria um fundo um pouquinho mais abaixo da proteção, mas está bem próximo do preço atual. A gente identificou o quê? Que tem ali uma liquidez de venda a ser capturada. Aí é questão que você analisar o cenário como um todo e não ficar olhando somente para a vela atual. Se eu tenho uma liquidez muito próxima e eu tenho aqui uma proteção de compra, o preço ele pode muito bem, ó, dependendo da distância, buscar essa liquidez. E quando ele faz um movimento de retração, ele pode retrair dessa forma. Ou seja, ele capturou aqui a liquidez, ele fez um movimento de retração, só que ele não retraiu o suficiente para respeitar, por exemplo, o seu ponto de entrada. Vamos supor que você pegou uma operação de abertura e você acabou tomando loss. Então, nesse cenário aqui, ó, seria uma entrada perigosa porque você acaba gerando ali uma indecisão do preço. Você tem o posicionamento dos compradores, te passando aqui a informação que pode acontecer uma reversão, além do final do movimento, e você tem uma liquidez muito próxima a ser capturada, onde o preço pode muito bem tentar capturar numa mesma vela e depois iniciar o movimento de retração. Esse movimento de retração não pode ser o suficiente para estar salvando a sua taxa aí, pessoal. Então, eu aconselho vocês não trabalharem nesse cenário, porque gera uma indecisão no gráfico, né? E você pode tomar um loss por causa de bobeira. Questão de esperar mais velas se formarem, gerar novas regiões para você ir atualizando a marcação e pegando entradas aí que façam uma clareza maior, né, de possíveis movimentação do preço. Aqui nós temos alguns modelos, né, do padrão. Então, a gente sempre trabalha com padrões perfeitos, mas sabe que quando a gente abre a tela lá do gráfico, né, aparecem vários padrões que a gente considera como primo feio porque foge de algumas regras, ou seja, deixou um padrão exagerado, né, em relação aqui à máxima, 3 vezes o tamanho do corpo, só que na mínima essa regra não se aplica. Essa vela anterior, mesmo cenário, máxima não respeitou a regra, porém a mínima respeitou. Então, pessoal, não é um padrão perfeito. E essa vela aqui, ó, coloquei só um exemplo para vocês. Ao identificar no gráfico, vocês não vão operar, tá? A gente não considera que essa vela como final de movimento. Por mais que deixou um corpo que não demonstra uma agressão, nenhum dos pavis respeitou a questão da regra aí de ter 3 vezes o tamanho do corpo, né? Então, essa vela aqui a gente já consegue enxergar ela como simplesmente uma vela que não demonstra força, que retraiu e reverteu, mas para a gente não desperta nenhum gatilho de entrada. Já no final de movimento de baixo, a mesma coisa, padrão perfeito, vimos feios. Quando a gente tem um cenário onde a gente tem padrão perfeito, possibilita pegar operações de abertura, claro, se vocês estiverem confiantes no operacional, e também nós temos os primos feios, onde a gente espera ali um ponto de retração, para a gente estar fazendo essas entradas. Mas se tiver confluências, você está vendo ali que tem ausência de liquidez do movimento anterior, né? Ou seja, de venda, a gente vai entrar ali com uma compra, aí é questão de preencher o checklist que eu vou passar para vocês, ter várias confluências a favor da sua análise, que você está pegando ali as entradas, né? Quando você domina o operacional, você sabe exatamente a hora certa que você tem que pegar uma operação de abertura e quando você precisa ali de uma retração, para você ter uma assertividade aí a seu favor.
Pessoal, se eu estiver falando rápido, vocês podem comentar aí, tá? Esse é o checklist, é bem simples, mas é o que eu falo, né? Como são muitos pontos para a gente analisar, ter ele ali de forma escrita no caderno, ou se quiser imprimir, acho que fica aí o ideal para vocês não deixarem os detalhes para trás, né? Então, aqui a gente observa que o preço ele está próximo, né, de uma zona ali principal, né? Que no caso a gente tem o posicionamento dos vendedores, que essa vela, ao fazer a reversão, ela superou a máxima do candle anterior. Quando o preço vai em direção dessa região, nós teríamos aqui uma oportunidade, ó, de venda do primeiro toque do preço, buscando essa região. E aí fica a pergunta, Thaís, aqui seria um final de movimento? Não, não temos o respeito das regras nem na máxima e nem na mínima. Então, para a gente aqui não estaria interessante a gente considerar essa vela como um final de movimento. Porque se você entrasse com uma venda aqui, teria tomado nós. Quando a vela seguinte finaliza, aí a gente começa a analisar, ó, as velas estão diminuindo de tamanho, ao se aproximar de uma região que eu tenho que venda posicionada, ou seja, a compra já está demonstrando ali, pode acontecer uma possível reversão, pois não está tendo força, não está tendo agressão para reverter aqui, no caso, essa proteção dos vendedores. Deixou um pavio de retração, por mais que tenha renovado a máxima anterior, as velas seguintes não conseguiram fazer essa renovação, né? Então, a gente começa a observar que o preço ele está se deslocando, ó, de forma lateral. Não consegue fazer o rompimento dessa extremidade, aqui no caso dessa máxima, e não demonstra nenhum movimento que indica a força dos compradores para a gente trabalhar com compra. Depois que o preço faz essa confirmação do final de movimento, oportunidade de venda. Aí é que a gente entra com uma reversão. Então, as velas estão localizadas em uma zona principal, proteção. As velas anteriores estão diminuindo de tamanho, não temos a renovação de pavio, e a gente teve aqui uma confluência, pessoal, que é a questão de um outro padrão que também vamos ver nessa aula, que é a limitação em 3, tá? Eu já vou falar de forma mais aprofundada sobre esse padrão. Como que ele funciona? Você tem 3 velas da mesma cor, lado a lado, sem renovar os pavis. Ou seja, se eu estou no movimento de alta, sequência de 3 velas que não renovam a máxima. Se eu estou no movimento de baixa, 3 velas de baixa que não renovam a mínima, tá? Já vou passar as regras desse padrão para vocês. Agora eu quero saber se até aqui teve alguma dúvida sobre o final de movimento. Não, para mim não. Aqui, ok. Tá ok? Bom, então vamos seguir. Ninguém se quantificou aí e fazer nenhuma pergunta. Então, agora vamos falar sobre a limitação em 3. A limitação em 3, para ela ser, de fato, muito assertiva, a gente vai precisar que ela tenha um final de movimento dentro dela. Tá? Então, vou explicar aqui como que isso vai funcionar. Vamos começar com o padrão de baixa. Também é um padrão onde a gente vai trabalhar reversões, tá, pessoal? Ou seja, identificou esse cenário, entra com compra. Ele é formado por 3 velas, né? Então, a gente vai pegar 3 velas em sequência e cada uma dessas velas possui uma regra. Então, a vela 1, como regra, ela tem que deixar um pavio de mínima. Por que um pavio de mínima e não de baixa? Nesse caso, a gente está falando de um movimento aqui de sequência de velas vermelhas. Então, a máxima para a gente não é interessante. A gente vai considerar o movimento aqui no qual o preço tem que deixar uma mínima. Primeira vela deixou uma mínima? Ok, agora vamos para a segunda vela. Ela precisa ter o seu fechamento dentro da mínima da vela 1, ou seja, a mínima está aqui, e o seu fechamento está exatamente nessa região. A vela 2 não conseguiu fazer o rompimento dessa mínima, então ela demonstra uma fraqueza. A gente viu um padrão, né, que é o candle mãe, que ele fala exatamente isso. Quando você tem um candle que finaliza sem buscar a máxima e mínima do candle anterior, ele demonstra ali uma fraqueza do movimento, né? Então, não tivemos o rompimento dessas regiões, isso demonstra que a venda está fraca. Terceira vela, qual que é a regrinha do padrão? Fechar dentro dos pavios mínimas da vela 1 e da vela 2, ou seja, ela tem que respeitar essas duas extremidades aqui, e foi o que aconteceu. Nesse exemplo aqui, pessoal, os pavios eles estão alinhados, mas nada impede, por exemplo, ó, dessas velas terminarem dessa forma.
gente não pode ter um rompimento com o corpo, tá? Tem que fechar dentro do pavio, sem o rompimento aí do corpo dessas extremidades. Aqui eu coloquei só um exemplo mesmo em relação dos pavios alinhados, mas poderia também terminar dessa forma. Essa vela o pavio vertical. Não tem problema nenhum. Dentro das regras, a gente está considerando o quê? Fechamento. Fechar dentro do pavio das velas anteriores. Então, a gente sabe que aqui a gente tem uma abertura e aqui a gente tem um fechamento. Abertura, fechamento. Abertura, fechamento, abertura e fechamento da vela. Tá? Então, são esses pontos que vocês vão levar em consideração para poder validar essas entradas. O padrão, como a gente vai trabalhar com reversões, ele precisa estar em regiões extremas, né? Onde a gente olha no gráfico e vê que está acontecendo reversões anteriormente, ou seja, no passado do gráfico. E para a gente ter uma assertividade boa, né, dentro desse operacional, a gente tem que ter a questão da proteção. Então, se eu estou trabalhando em regiões onde o preço está formando ali a questão da limitação em 3, em fundos, eu quero o quê? A proteção dos compradores, para a gente ter como confluência aqui essa entrada a favor de uma compra, tá? Os pontos de entrada vai depender do cenário. Aqui, por exemplo, nós tivemos como confluência a limitação em 3. E dentro da limitação em 3, a terceira vela é o quê, pessoal? É o final de movimento. Tá? Então, você tem 2 padrões de passar na mesma informação, para você entrar com reversão no movimento seguinte. No caso de uma tendência de alta, também vamos ter a sequência, né, de 3 velas da mesma cor, ou seja, de velas verdes, e essas regras referentes à limitação em 3 vai ser também as mesmas em questão de fechamento dentro do pavio da vela anterior. Vela 1, tem que deixar pavio, nesse caso, ó, máximas. A vela 2, fechamento dentro do pavio da vela 1. E a vela 3, fechamento dentro da vela 1 e da vela 2. Oportunidade de venda na vela seguinte. Lembrando que a gente tem que estar ali, no caso, em uma zona, ou seja, proteção dos vendedores, pessoal. Checklist para a gente reforçar alguns pontos e não deixar de fazer análises que são importantes, né, para a gente pegar oportunidades assertivas. Estamos trabalhando numa região que é extrema, ou seja, uma zona principal. As velas anteriores estão demonstrando aqui uma fraqueza. E aqui, no caso, nós tivemos as velas sem a renovação do pavio. Tá? Teve confluência? Sim, tivemos a confluência. Agora, a confluência aqui ela está relacionada em limitação em 3 e também o final de movimento dentro desse mesmo padrão, tá? Qual que é o cenário, pessoal, que eu não indico vocês operarem a limitação? Vou desenhar aqui nesse exemplo mesmo. Tem aqui a limitação. Essa próxima vela, quando ela nasce, ela faz isso. Por que que eu não aconselho vocês a entrarem aqui com uma venda? Pessoal, olha só, por mais que tenha respeitado a limitação em relação a não romper a máxima das velas anteriores, ó, ela diz não rompeu, e a vela 1 não conseguiu também fazer a renovação desses pavios. Só que quando a gente vai analisar a última vela, ela não indica uma reversão, ela não é ali um finalzinho de movimento para deixar a nossa análise mais assertiva. Ela formou para a gente uma negação vírgula força. Esse negação vírgula força, ele está fora de contexto porque ele não pode trabalhar numa proteção e ele também não fez a renovação dos pavios. Mas existe aqui, pessoal, uma força onde o preço estava de baixo e a compra empurrou para o seu ponto de abertura e ele reverteu para alta. Então, por mais que ele esteja fora de contexto, a gente tem que analisar o seguinte: a limitação está nos falando para realizar uma venda. E o negação vírgula força está falando para realizar uma compra. Ou seja, divergência. A gente não trabalha em cenários onde a gente tem em uma mesma vela ou o mesmo padrão indicando informações distintas. Um fala para comprar, um fala para vender. Por mais que ele esteja fora de contexto, a gente não vai trabalhar nesse cenário. É o que eu falo, sempre buscando o quê?
confluências. Se eu tenho uma análise contra a minha possível compra ou a minha possível venda, eu não vou realizar aquela operação. É questão de você esperar 1 minuto a mais para aparecer outras oportunidades, sem contar que vocês abrem várias paridades. Então, o tempo inteiro tem oportunidade. Joga lá o alarme nas regiões onde você identificou que seja uma boa oportunidade de entrada, vai mapeando todos os gráficos. Quando estiver chegando próximo da região, o alarme vai tocar, você vai lá e analisa. Se tiver ideal para você entrar, você entra. Se não tiver, simplesmente deixa passar. Tá? Então, essa forma de análise eu quero que vocês tenham. Não é porque que apareceu que vocês têm que entrar, não. Tem que filtrar para pegar aí análises bem refinadas. Tá? A ideia é o quê? Fazer poucas operações por dia, porém, operações bem assertivas, sabe? Sem ter chance para o erro, né? Por mais que o erro possa acontecer, mas tem que ser um lógico que o mercado não respeitou, não porque a gente falhou na hora de identificar alguns pontos do operacional. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Aqui, no caso, nós tivemos finalzinho do movimento, revertendo essa movimentação. E aqui, nesse exemplo, quero mostrar para vocês que essa vela, ela teve um deslocamento do preço, no assunto que a gente vai entrar no próximo slide. Esse deslocamento do preço aqui, pessoal, a gente chama de gap. Por que ele é um gap? Essa vela aqui que foi no final de movimento, ela teve seu fechamento exatamente nesse ponto. E a vela anterior, ela não abriu do mesmo preço que a vela anterior finalizou. Ela abriu abaixo, ou seja, nós tivemos um deslocamento do preço. Esse deslocamento do preço a gente chama ele de gap, ou seja, ele não teve a sua abertura em relação ao fechamento da vela anterior. O gap ele pode funcionar de duas formas. Ele pode ser de alta ou ele pode ser de baixa. Nesse exemplo, como ele nasceu abaixo do fechamento da vela anterior, nós tivemos um gap de baixa. O gap de baixa, nesse caso, ele entrou como uma confluência na nossa análise, porque toda vez que a gente identificar ele, a gente tem que ver o seguinte. Quando ele for de alta, a chance dessa vela ser verde é quase 100%, tá? E quando o gap ele for de baixa, a chance dessa vela ser vermelha também é muito alta. Então, a gente usa a questão da cor da vela quando nós temos o gap, tá, pessoal? A favor da nossa análise. Vamos pegar uma venda só porque a vela nasceu com gap de baixo? Não. A gente tem que ter isso aqui, ó. Final de movimento, como confirmação, para aí sim a gente pegar essa análise, as velas não conseguem demonstrar uma agressão, a gente tem aqui uma liquidez a ser buscada, eles trabalhando numa região de proteção, para a gente considerar esse gap. Então, aqui eu quero mostrar para vocês que a gente consegue tentar padrão com gap, que é o próximo assunto que eu vou falar agora, numa mesma análise, e a gente usa ele como confluência, né? Então, ele não é um padrão onde a gente vai operar, ele é simplesmente uma característica, né, do preço que ele demonstra ali, para a gente poder ver se ele é válido ou não dentro do nosso operacional. Então, vamos começar agora falando sobre o gap de alta, né? Então, o gap de alta ele é ideal para oportunidades onde a gente quer fazer uma leitura para compra. Então, aqui a gente tem o cenário ideal, que seria esse gap, ou melhor, seria a ausência do gap, onde a gente tem o fechamento de uma vela, e a vela seguinte, ela nasce exatamente, ó, nessa mesma taxa de preço. Então, vamos supor que aqui o preço fechou a R$10, e quando a vela seguinte nasceu, ela teve sua abertura a R$10. O preço valorizou, fechou aqui, sei lá, a 20, beleza. No segundo exemplo, nós tivemos aqui também o preço com o fechamento a R$10, e quando a vela seguinte nasce, a gente teve aqui, ó, esse deslocamento, ou seja, não tivemos o nascimento daquela vela exatamente no fechamento da vela anterior. Então, vamos supor que essa vela aqui, ela teve sua abertura a R$13. Então, ela nasceu acima do candle anterior. Esse gap, ele está a favor da nossa análise? Vamos observar. Eu tenho aqui uma vela de força e eu tenho como ponto de entrada o meu 50%. Então, a minha leitura para essa vela seria de uma compra. Vamos supor que a gente tinha liquidez, estava tudo certo para a gente pegar essa operação. Só que quando essa vela fez esse deslocamento, a gente tem que entender o porquê desse deslocamento.
questões de segundos, pessoal. A venda, ela não atuou. Então, quando essa compra, né, essa vela nasceu, eu tinha somente a compra atuando na abertura dessa vela. Eu não tive aquela briga onde fica compra e venda, sobe e desce, né? Então, só os compradores ali iniciaram a abertura dessa vela. Então, quando a venda entra, a gente já teve o quê? Esse deslocamento do preço. Então, isso é questão de segundos, é muito rápido. O nosso ponto de entrada, pessoal, está aqui, ó. Ela nasceu, a gente aguarda o pulo de vela, só que agora, diferente de pegar no 50%, a gente pega no fechamento do gap, tá? Por quê? Porque o gap está a favor da nossa entrada, porque ele nasceu de alta. A minha análise é de compra. Então, em relação à questão de identificar a cor da vela, quando o gap é de alta, ela já está me dizendo que a probabilidade dela ser verde é muito grande. Eu simplesmente alinho essa informação junto à minha análise. Deu pulo de vela no seu fechamento, ou seja, ele está vindo aqui, a venda está vindo corrigir essa ausência de negociação aqui, fechar esse gap, a gente executa essa análise exatamente nesse ponto. Para a gente pegar essa operação, o preço só tem que vir aqui? Sim, mas ele tem que vir com o quê? Com o gatilho de entrada, que é o pulo de vela. Se por acaso ele retorna nessa região sem nos dar o gatilho, ó, vamos supor que chegou aqui, está volátil, mas não deu pulo de vela. Vou deixar ele entrar na operação? Não, só que o seu ponto de entrada volta a ser os 50%. Ó. Pulo de vela nos 50%, você aguarda essa movimentação aqui onde o preço tende a retrair. Tá? Então, você tem que ter essa percepção. Pulou no fechamento do gap, compra. Não pulou, no ponto de entrada, buscou, vai ser, né, buscar agora os 50%. Chegou nos 50%, ainda está em tempo, mas ela não deu gatilho de entrada, agora o seu ponto de entrada vai ser na abertura do candle anterior. Tá? Então, não é uma regra cravada, tem que ser aqui. Não, isso vai depender da movimentação da vela, que é o nosso gatilho de entrada. E aqui no último exemplo, a gente tem uma análise onde a gente vai desconsiderar uma entrada, porque o gap ele não está de acordo com o que a gente está analisando em relação ao padrão. Vela de força, indicando aqui que o preço tende a dar continuidade a esse movimento de baixa, e quando você vai realizar uma venda aqui, ó, esse candle, ele nasce com gap de alta, ou seja, a gente tem aqui o preço finalizando, vamos supor, a 20, né? Ou seja, ele desvalorizou, e quando a vela seguinte nasce, nasceu a R$ 30, ou seja, nasceu mais caro o fechamento da vela anterior, né? Então, como o gap é de alta, essa vela tende a ser verde. Só que a sua leitura baseada em padrão está te dizendo que a venda tende a continuar o movimento de baixo. Então, essa vela teria que ser vermelha. Mais um cenário de divergência onde a gente não faz nada, pessoal. Gap de baixo. Cenário ideal, né? Onde a gente tem movimento de baixa, fechamento, vela seguinte nasce exatamente nesse fechamento. Segundo exemplo, gap a favor da análise. Vela de baixa, indicando aí para a gente realizar uma operação de venda. Candle seguinte nasceu abaixo do preço da vela anterior, no caso ali o seu fechamento. Então, nós tivemos um deslocamento, a ausência dos compradores atuando aqui na abertura dessa vela. A gente espera o quê? Retorno do preço para fechar esse gap. No caso, seria a compra, né? Tentando recuperar aqui essa movimentação do preço, e depois a gente entra com essa venda, tá? Em relação ao ponto de entrada, se a gente não tiver o gatilho, a regra é a mesma, aguarda os 50% ou abertura da vela anterior. Gap contra a nossa análise. Aqui no caso, essa vela de baixo nasceu com um gap dentro da vela anterior, né? Então, a gente teve aqui um movimento de alta, seu fechamento, e quando ela nasce, ela está, ó, abaixo do fechamento da vela anterior, demonstrando aí que, em relação ao gap, ela tende a ser vermelha. E em relação à leitura do padrão, aqui a gente tem uma vela de força, mas poderia muito bem ser uma negação vírgula força. A análise é a mesma, tá, pessoal? A gente vai deixar de entrar nessa operação aqui. Indica compra e o próprio gap indica a venda, tá? Então, virou indecisão, a gente vem falando aí, né, desde o início da aula, e quando a gente está no cenário de indecisão, a gente deixa simplesmente a oportunidade passar e buscar outras entradas em outros gráficos ou após alguma movimentação, para a gente estar pegando entradas mais assertivas. Pessoal, dúvidas?
Vou deixar vocês perguntarem agora. Tranquilo. Todos tranquilos? Aqui, ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. O chat também não tem nada. Então, pessoal, o assunto da aula de hoje foram esses, né? Padrões de regressões, gaps. Agora é questão de juntar todas as aulas anteriores, se for o caso, tiver que revisar alguma coisa, assistir novamente, as aulas elas estão disponíveis para isso. E conforme a gente conversou, né? Eu estou vendo que o pessoal aí já está dominando o operacional. A gente ainda não chegou, né? A 100% do conteúdo, tem algumas coisas que passar para vocês também. Mas eu peço que sempre coloquem em prática, tá, pessoal? Porque quando a gente não pratica, a gente acaba esquecendo. Por mais que, eu entendi tudo. Mas sempre fica uma coisa para trás. Até aconselho vocês a assistirem as aulas anteriores, porque sempre vai aparecer algum detalhe que vocês não tinham se atentado durante a aula, tá bom? Eu vou colocar ela agora lá na QFI para vocês estudarem. E dúvidas vocês podem mandar lá no grupo, ok? Ok. Ok. Tá, joia? Então, pessoal, obrigada pela presença. Aula agora na segunda-feira, tá? Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.